Eu saúdo todos os irmãos com a santa paz de Deus. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e essa palavra falou muito com minha alma e eu espero que fale no coração de vocês aí do outro lado, meus irmãos. E essa palavra, meus irmãos, se encontra em Gênesis, capítulo 3 e o versículo 4 e 5, que fala, meus irmãos, que Satanás induziu a Eva a pecar, a comer aquela fruta do jardim, meus irmãos. Meus irmãos, o nosso Deus, ele fez o jardim do Éden para o ser humano, perfeito, meus irmãos. No jardim tinha tudo que nós precisávamos, meus irmãos. Tinha água, tinha alimentação, tinha fruta, tinha tudo, meus irmãos. Era aquela plena paz. Não tinha nada de ruim, nada de errado. Simplesmente tinha um pé de uma árvore, de uma fruta ali no meio daquele jardim, que Deus disse para eles não comer uma árvore só, meus irmãos. O nosso Deus disse, pode comer de todas as frutas, menos dessa árvore que dá a vida e dá a morte. Mas, meus irmãos, Satanás chegou ali de mansinho no ouvido de Eva e falou a ela que era mentira, que se ela comesse daquela fruta, ela ia abrir os olhos dela, ela ia ser igual a Deus. E ela naquele momento, meus irmãos, deixou de crer no próprio Deus para crer em Satanás, meus irmãos. E comeu daquela fruta. Meus irmãos, por que será que nosso Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Porque, meus irmãos, é a mesma coisa da agora em nós. Porque, meus irmãos, nosso Deus nos dá livre-arbítrio. Nosso Deus nos dá livre-arbítrio para nós fazer o que nós quiser de nossas vidas. Para nós ter a nossa própria escolha. Para nós escolher sobre o bem e sobre o mal. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus carrasco. Ele é um Deus amoroso, meus irmãos. E ali, meus irmãos, nosso Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim do Éden. E falou para Eva, falou para Adão não comer daquela fruta. Mas Satanás, ele é astuto. Ele sabia de tudo aquilo ali que tinha acontecido. E ele foi devagarzinho, de mansinho, no ouvido da Eva, fez a cabeça dela e ela comeu daquela fruta. E o que foi que aconteceu depois? Depois que ela comeu, meus irmãos, acabou com tudo de bonito que Deus tinha feito na vida deles. Eles começaram a envelhecer, começaram a ter dores, começou todo o problema que nós vemos hoje em dia no mundo, meus irmãos, por causa das escolhas, por causa do pecado. E essa palavra falou muito no meu coração, meus irmãos, porque nós estamos vivendo no dia de hoje dessa maneira. Meus irmãos, Satanás, ele não usa mais uma cobra. Ele está mais astuto do que antes. Agora ele vai, ele mesmo, meus irmãos, no ouvido das pessoas, no ouvido da gente, e fala coisas. Às vezes tem ali um casamento perfeito, tudo lindo, maravilhoso. E aí Satanás chega ali no ouvido do marido, no ouvido da esposa e diz, fica com aquela mulher, fica com aquele homem, que tu vai ver que coisa boa. E aí aquela pessoa cai na astúcia de Satanás e vai para aquele pecado. E aí o que acontece? Aquela família que era linda, maravilhosa, que vivia ali feliz, acaba ali. Meus irmãos, essa palavra falou muito no meu coração, porque Satanás, até no dia de hoje, ele está com essas astúcias, com essas artimanhas. Por que é que está tendo tanta guerra, meus irmãos? Porque Satanás vai no ouvido das pessoas, bota contra um ou outro. Aí a pessoa, em vez de ir para o joelho, diz bem assim, é mesmo, fulano não gosta de mim não. Fulano quer me matar. Fulano está falando mal de mim.
E eu vou investir contra ele também, contra ela também. Tudo astúcia, meus irmãos, de Satanás. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Onde há fuxico, a astúcia de Satanás. Onde há maldade, a astúcia de Satanás. Onde há engano, a astúcia de Satanás, meus irmãos. Só que as pessoas não verem. Na palavra de Deus, Deus fala que não é para nós brigar com as pessoas, e sim contra as astutas ciladas de Satanás. Porque é o próprio Satanás que entra na mente das pessoas, meus irmãos. Às vezes entra na mente das pessoas para dizer que aquela pessoa não consegue, que ela não é suficiente, ela não pode, ela não é nada, tu não é nada. Cama depressivo, se achando que não é nada. Desde que é mente, a mente de Satanás entrando na mente da pessoa. Satanás no ouvido, ó, falando, dizendo, tu não presta. Tu não vai dar em nada. Tu é um coitado, tu é uma coitada. E Deus fala no dia de hoje, no teu coração e no meu coração. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Porque quem nos fortalece é nosso Deus, meus irmãos. Satanás, ele só veio para matar, roubar e destruir a vida daqueles que dão ouvido a ele. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem pensamentos imundos na nossa mente, pensamentos de fazer o mal, e a gente pensa, meus irmãos, que é de nós mesmos, mas não, é da astúcia de Satanás. Mas a partir do momento que a gente vai para o joelho e diz bem assim, Senhor, me mostra, Senhor, se eu estou certo, Senhor, me diz o que eu devo fazer. Aquela astúcia, aquele engano sai da tua mente. Porque Satanás, meus irmãos, ele só tem poder na tua mente ou na minha mente se nós der ouvido a ele. Mas a partir do momento que a gente vai para o joelho e clama o nosso Deus, pede a Deus sabedoria, misericórdia, entendimento, meus irmãos, o nosso Deus, ele nos dá. E ele nos livra das artimanhas de Satanás. Meus irmãos, não era para ninguém morrer no dia de hoje, não. Não era para ninguém sofrer no dia de hoje. Não era para existir guerras aí, mortes, engano, mentira, sofrimento, enfermidades. Não era para existir nada disso. Por que está existindo isso? Por causa das artimanhas de Satanás lá atrás, ó, com Eva. Se lá atrás com Eva ele já fez o que fez, imagine agora. Na palavra de Deus fala que o mundo já está na mão do maligno. Por que o mundo está na mão do maligno, meus irmãos? Por causa dos pensamentos que ele coloca na mente do ser humano. Ele coloca enganos ali na mente do ser humano. Às vezes ali, ó, o marido está ali, numa boa, mas sua esposa passa uma mulher ali, ó, toda bonita, tudo engano. Aí Satanás diz, olha que mulher bonita, diz na mente do marido, e ele em vez de dizer, está repreendido em nome de Jesus, não, ele olha mesmo, dali já dá uma briga, a esposa já vê que ele olhou, já fica triste, desanimada, começa a falar coisa, ali já volta, aquele passeio já vira uma briga, já vira uma tribulação. Por quê? Porque deu ouvido à astúcia de Satanás. E Deus fala no teu coração e no meu coração. Meu filho, minha filha, não dá a astúcia de Satanás, não. Não dá ouvido às astúcias dele, não. Porque o que ele quer é destruir a tua vida. O que ele quer é destruir tua família. Agora, nosso Deus, ele quer nos dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, o nosso Deus, ele só quer o bem para nós. Muito de nós, meus irmãos, já se encontramos no meio evangélico, ali no meio do povo de Deus, fazendo a vontade de Deus. E Satanás jogou um prato assim, meus irmãos, de repente. Mandou um homem bem bonito ou uma mulher bem bonita e tirou aquele servo ou aquela serva da presença de Deus. E aí o Deus diz bem assim, meu filho, não dá ouvido às astúcias de Satanás, não dá ouvido os pensamentos do maligno, porque o que eu tenho para dar para a tua vida, o que eu tenho para dar para a minha vida, meus irmãos, é muito maior, meus irmãos. O que o nosso Deus tem para nós é muito maior, é muito grande, mas vai depender de nós. Será que nós estamos dando ouvido a Deus ou a Satanás?
Meus irmãos, nós temos que vigiar nossos pensamentos. Eu não falo só com vocês aí do outro lado, não. Eu falo comigo mesmo. Porque na palavra de Deus, Deus fala, maldito daquele que vai pelo coração. Meus irmãos, o coração da gente é enganoso, meus irmãos. O coração da gente nos faz cair em desgraças, meus irmãos. Porque, meus irmãos, a gente indo pelo coração é um engano. A gente ir pelo nosso pensamento é engano. Tem pessoas que odeiam outras por causa do pensamento. Satanás bota ali no pensamento, ó, e diz: ela não gosta de tu, ela falou mal de tu, ela tá fazendo isso. Ou então bota até naquela pessoa para falar mal mesmo daquele outro, para fazer o mal àquele outro. E aquela pessoa ainda tem a justificação porque está fazendo aquilo, mas não é nada daquilo, é tudo engano, tudo pensamento do maligno, botando na mente da pessoa. Meus irmãos, antes de eu vir fazer essa live aqui, eu quase não vinha fazer. Satanás bota na minha mente que eu não ia fazer nada de bom, que eu não sei falar, que ninguém ia gostar do que eu ia falar. E aí eu tinha duas opções, dar ouvido a Satanás ou dar ouvido ao próprio Espírito Santo de Deus. E Deus mandando eu fazer essa live. Porque tem pessoas aí do jeito que eu precisava ouvir isso, tem pessoas aí do outro lado precisando ouvir isso também. E aqui, meus irmãos, eu fui pro joelho, eu fui orar a Deus, eu disse: Senhor, tira esse medo meu. Tira isso de mim, Jesus. Me dá força. Eu quero fazer a tua vontade. Se esse daí que tá botando na minha cabeça é engano, tira isso de mim agora, meu Deus. Me cobre com o teu sangue. E no momento que eu orei, meus irmãos, esse medo passou, aquele medo passou. E eu tô aqui dizendo que Deus é bom na minha vida e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, não fica de cabeça baixa, não. Não fica deitado nessa cama, não. Se achando um derrotado, uma derrotada, não. Porque o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, Ele quer ver nós de cabeça em pé. Ele quer ver nós guerreando. Na palavra de Deus Ele fala: os covardes que volte. Não é de Deus ser covarde, não. Covardia, meus irmãos, não é aquele que não vai para briga, não, para brigar. Covardia é aquele que enfrenta os seus problemas, que não enfrenta os problemas. A partir do momento que nós enfrentamos nosso problema, nós somos soldados corajosos. E é isso que nosso Deus quer, soldados corajosos. Levanta, enfrenta teu obstáculo, enfrenta a tua caminhada. Enfrenta dizendo que tu consegue, tu pode, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá força. Às vezes a gente se encontramos fracos, derrotados, se sentindo abatido, derrotado. Todos nós se sentimos, tem momentos, meus irmãos. Eu sinto isso dentro de mim às vezes. Só que o nosso Deus, não é Ele que faz isso, é próprio Satanás faz isso. Ele faz isso porque ele fica alegre de ver nós se sentir derrotados. Ele fica alegre de ver nós de cabeça baixa. Ele fica alegre de ver que nós não estamos conseguindo, que nós não é nada, que nós pensamos que nós não é nada. E o nosso Deus fala no teu coração e no meu coração: meu filho, tu é grande para mim. Tu ainda tem muita obra para fazer na tua vida. Mas tu tem que parar de dar ouvido às astúcias de Satanás. Porque Satanás, ele só quer um pezinho para te derrubar. E nosso Deus, ele só quer que tu fique firme na presença dele. Ele só quer que tu arribe a cabeça e diga: Senhor, eu não consigo, mas com teu poder eu consigo. Porque às vezes, meus irmãos, nós se sentimos assim mesmo. Mas a partir do momento que nós se sentimos que nós não estamos conseguindo, no momento que nós sentimos que nossas forças estão se acabando, a gente vai para o joelho. Se não aguentar ir para o joelho, fecha o olho, ou sentada mesmo, ou deitada mesmo,
ou em pé mesmo, fecha teu olho neste momento e diz: meu Deus, renova minhas forças. Senhor, eu te quero tua ajuda, Deus. Eu não consigo sozinha. Que a partir do momento que tu diz no teu coração e fala para Deus que tu não consegue sozinha, mas com a ajuda dele tu consegue, tu vai conseguir. Mas tu tem que ter essa força para pedir. E tu tem que ter entendimento que Deus, ele não quer te ver assim. Ele não quer nos ver mal, meus irmãos. Meus irmãos, Deus fez o jardim do Éden perfeito para Adão e Eva. Lá tinha tudo. Tinha tudo que eles precisavam. Tinha alimento. Tinha vida eterna. Não tinha pecado. Eles não precisavam trabalhar para sobreviver. A mulher ia ter filhos sem dores. Não ia ter tanto hospital com tanto enfermo. Sabe por que teve tudo isso? Por causa da desobediência. E muitos de nós, meus irmãos, se encontramos no dia de hoje, meus irmãos, tendo a opção de escolher o certo ou o errado. Só que o errado se torna mais fácil. O errado se torna mais alegre muitas das vezes, mas é tudo passageiro. No instante aquilo vem, abre os olhos espiritual e a gente vê o engano, igual Eva e Adão, abriram os olhos deles e eles viram a besteira que eles fizeram. E muitos de nós se encontramos nessa maneira, meus irmãos. E o nosso Deus fala: meu filho, minha filha, faz a escolha certa. Não deixa a tua família por causa de uma aventura, não. Não deixa a casa de Deus por causa de uma aventura, não. Não deixa o teu ministério por causa de uma aventura, não. Porque senão tu vai se arrepender grandemente. O nosso Deus, meus irmãos, ele tem tudo que nós precisamos. Nós não precisamos procurar lá fora nada. Se tu tem tua família, tu tem tudo que tu precisa dentro da tua família. Não precisa tu ir buscar nada lá fora. Se tem algo que está fora do lugar, que tu não está gostando, vai pro joelho, ora a Deus. Diz: Senhor, me ajuda a suportar essa dificuldade. Me ajuda a sair dessa angústia. Me ajuda a sair desse precipício. Mas não queira agir da tua maneira, com o teu pensamento, não, meu irmão, minha irmã. Porque é o próprio Satanás que coloca na nossa mente que se nós só conseguimos daquela maneira, nós só vai dar certo se nós fazer daquela maneira. E o nosso Deus diz: é não, meu filho, é não, minha filha. O que eu tenho para tu é grande. O que eu tenho para fazer na tua vida é uma obra muito grande. Mas tu tem que crer, tu tem que tomar posse e fazer a minha vontade, a vontade de Deus, meu irmão. A vontade de Deus, minha irmã. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável e ela não traz dores. No primeiro momento, nós até achamos desanimador, porque a gente rejeitar o pecado, eu falo isso por mim mesmo. A gente rejeitar o pecado para ficar na obediência, a gente chora, a gente sofre. Quantas vezes eu, para poder conseguir rejeitar o pecado, eu tive que ir para o joelho chorar diante de Deus, porque a vontade de pecar é grande e é alegre naquele momento, traz uma alegria enganosa. E para poder nós resistir às astúcias ali, o prato que Satanás está ali nos armando, a gente tem que ir para o joelho mesmo, orar, chorar, se humilhar diante de Deus e dizer: meu Deus, eu não estou conseguindo, mas me ajuda que eu consigo. Para poder eu deixar o cigarro, eu orava de 10 em 10 minutos, meus irmãos. Você sabe lá, você ir toda hora, de 10 em 10 minutos para o joelho, orar para poder deixar um vício. Mas valeu a pena? Valeu. Ai, como valeu. E hoje em dia, ó, eu sinto o cheiro do meu cabelo, não é um cheiro de cigarro. Eu não tenho meus dedos marcados
de cigarro. Eu não tenho meus dentes acabados no cigarro, meu pulmão, não aguentava nem respirar direito, só fumando. Valeu a pena eu rejeitar? Valeu! E hoje em dia eu tô livre, liberta, dizendo que Deus é bom. Para poder eu deixar a cachaça, de ir para as festas lá, São João, todas as festas, joelho, chorando. Porque, meus irmãos, se não fosse por eu mesmo, eu não conseguia, não. Tem pessoas que teve a sorte, né, de ir para o mundo evangélico, que nunca bebeu, nunca fumou, nunca gostou de festa. Eu vejo vários irmãos e irmãs falar isso. Disse, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca gostei de festa. Mas já tem outros que não foi assim como eu. Eu mesma tive que Deus fazer uma limpeza completa. Foi roupa, Deus teve que libertar. Foi cigarro, foi bebida. Foi farra, foi valentia. Eita, mas eu era valente. Mas, meus irmãos, valeu a pena? Valeu. E hoje em dia eu tenho uma vida digna. Eu sinto, eu não tenho nada de riqueza, mas eu tenho uma vida digna. Eu não vivo naquela miséria que eu vivia, naquele engano, na vergonha, no precipício de Satanás. Quantas vezes eu bebendo quase caía dentro de um precipício numa pista, porque estava bebendo dirigindo uma moto. E quantos não teve essa mesma sorte de Deus dar um livramento ali? Muitos se encontram debaixo do chão, por causa de que as escolhas. Escolheu, em vez de estar ali na presença de Deus, escolheu estar ali bebendo, dirigindo. Um som alto, achando que aquilo ali tudo tá bom. Só aquele momento, meu irmão. Só aquele momento, minha irmã. No outro dia a gente vê que a gente se arrepende. Gastou nosso dinheirinho todo ali naquela farra, naquela curtição. Passou vergonha, fez besteiras. Porque a pessoa que tá bebendo, meus irmãos, a pessoa não fica em si. Eu falo por mim mesmo. Quantas besteiras eu fiz bebendo, meus irmãos. Quantas idiotices eu fiz bebendo, achando que estava certa. No outro dia eu tinha vergonha. E às vezes nem lembrava do que fazia direito, os outros aqui falavam. E nosso Deus querendo algo de bom na minha vida, querendo algo de bom na tua vida. E aí às vezes a gente diz, ser crente é ruim. Aceitar Jesus é chato. A gente fica preso. É nada, meu irmão, é nada, minha irmã. Nós é liberto, nós é livre da condenação. Nós é livre da vergonha. Nós é livre, é liberto de Satanás. Mas sempre Satanás, mesmo a gente servindo a ele vem, às vezes com aquelas ideinhas deles. Mas só que a gente vai pro joelho e ora a Deus, pede força a Deus e Deus renova nossas forças. E nós rejeita a astúcia de Satanás. E hoje em dia, meus irmãos, eu penso diferente. Eu penso, meu Deus, por que eu demorei tanto de servir a Ti, Senhor? Por que, meu Deus, eu dei tanto trabalho para Tu, meu Deus? Trabalho para meus filhos, meu irmão. Minha irmã, muito de nós quer que nossos filhos sejam uns meninos que não andam em festa, que não beba, que não fume. Mas às vezes o próprio pai, a própria mãe, nós mesmos às vezes damos o exemplo dentro de casa, como eu mesmo. Eu tinha um maior cuidado com meus filhos ali, quando era pequeno. Não queria que eles bebessem, nem fumassem, nem passasse das 10 horas na rua. E eu fazendo tudo diferente. Eu passava das 10 horas na rua, eu fumava, eu bebia. E aí, que exemplo eu estava dando meus filhos? E hoje em dia, meus filhos têm gosto comigo. Não sou santa 100%, ninguém é santo. Deus disse que olhou do céu, olhou para a terra e não viu nenhum santo, porque não existe nenhum santo. Nós estamos aqui tentando se santificar, estamos tentando, mas santo nós não somos. Só o único santo é o nosso Deus.
Mas só em nós estar, meus irmãos, na presença de Deus, tentando fazer o certo, isso já é maravilhoso nas nossas vidas. Meus irmãos, nós não perdemos nada a gente renunciar aos pensamentos de Satanás em nossas vidas para fazer a vontade de Deus. Nós não perdemos nada não, nós só temos a ganhar. Nós ganhamos dignidade, nós saímos dos precipícios. O mundo aí só está tendo engano. Às vezes a pessoa bate no teu ombro, diz que é teu amigo, tua amiga, e arma a situação ali, arma maldade contra tu ali na esquina. Às vezes diz que tu é a pessoa mais maravilhosa do mundo na tua frente, por detrás está falando. Às vezes está ali, ó, já até com a arma na cintura, planejando até te matar. E o nosso Deus fala no dia de hoje, no teu coração e no meu coração: meu filho, minha filha, o que eu tenho para te dar é grande, é vida de honra, de dignidade. Mas tu tem que escolher. Não faz igual Eva, não. Eva, em vez de escolher obedecer a Deus, ela escolheu obedecer a serpente astuta que foi Satanás ali naquele jardim. Ela tinha tudo ali que ela precisava, meus irmãos. Só uma fruta só. Ela perdeu tudo de bom. E às vezes é nós, nas nossas vidas, nós às vezes tem tudo de bom nas nossas vidas. Só que por um único pecadinho que nós faz, nós perde marido, perde mulher, perde filho, perde a vida eterna, perde um nome na praça. Porque às vezes ali, ó, você tá ali, aí pensa assim: ah, vou comprar isso e não vou pagar. Tudo bem, não é forçado às vezes pagar, muitas das vezes. Mas perde um nome na praça. Sai como enrolado. Mas a partir do momento que a gente anda do jeito certo, da maneira certa, nós é honrado por Deus e pelas pessoas também. A partir do momento que a gente vê um ali doente e a gente vai tentar ajudar, Deus nos ajuda. E aquela pessoa ganha amor pela gente. Mas a partir do momento, muito de nós, meus irmãos, vê aquele derrotado, caído ali. Aí diz: ah, aquilo ali é um coitado, não presta para nada. Mas para nosso Deus presta. E nós não sabemos o dia da manhã. No passado, eu já catei até verdura debaixo de uma barraca. E hoje em dia, eu tenho minha profissão, sou uma cabeleireira. E estou aqui para servir a vontade de Deus. Mas muitos me olharam lá atrás e não deram nada por mim. E a mesma coisa somos nós, meus irmãos. Nós temos que olhar o nosso próximo. Não temos que julgar que já está derrotado ali, não. Se nós puder ajudar, nós temos que ajudar. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos na nossa manhã se nós não vai precisar daquele próximo. Que nós está julgando ele agora e dizendo que ali não tem mais jeito. Porque tudo para Deus tem jeito. Sabe uma oficina que ela pega o carro todo quebrado e ela ajeita todinho, depois aquele carro está todo bonitinho andando? Bem assim é nosso Deus. Ele pega a minha vida, pega a tua vida, toda desconcertada, toda sem jeito, tudo que ninguém mais dá nada. Aí pega e bota tudo nos seus devidos lugares. É isso que nosso Deus é, meus irmãos. O nosso Deus é o Deus da perfeição. É o Deus que faz o diferente. É o Deus que pega o pobre, deixa o rico pobre, por causa da soberba. É o Deus que pega o enfermo e cura, pega aquele que está curado, deixa enfermo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus, meus irmãos, que ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Às vezes, muitos de nós estamos ali com saúde e vê aquele doente, e aí a gente fica soberbo em cima daquele doente. E nós não sabemos no nosso dia da manhã se não é nós que vai adoecer. Então, meus irmãos, vamos pensar melhor quando vir os pensamentos imundos de Satanás na nossa mente. A gente vai para os pés do Senhor.
Clama a Ele e diz: Senhor, repreende, meu Deus, esses pensamentos. Repreende o desejo de pecar. Repreende, meu Deus, que eu não aguento, mas Tu és um Deus que nos dá força para nós aguentar. E se não está aguentando, meus irmãos, não está conseguindo, vai para o joelho, ora, vai para o jejum. Tem coisas que para mim conseguir eu tenho que jejuar. Porque a comida alimenta o corpo. Mas o jejum alimenta o Espírito Santo dentro de nós. E tem coisas que nós mesmos não conseguimos. Temos que ir para o jejum mesmo, para poder nós sentir a sensibilidade do Espírito Santo no nosso corpo, para poder nós conseguir obedecer. Ninguém é super-herói, não. Ninguém é perfeito, não. Para dizer, tá ali o pecado, eu sou forte, eu aguento, eu consigo superar. Não. Ninguém, eu falo por mim mesmo. Para poder eu superar certas coisas, é muita luta, é jejum, oração. É muita mesmo, mas vale a pena. Vale a pena. Só em você, no outro dia, ver que você está limpo ali, limpo de mão e puro de coração diante de Deus, que você não está se sentindo mal com aquele pecado que você deixou de fazer. Isso já é tudo nas nossas vidas, meus irmãos. Então, meus irmãos, foi até aqui que Deus falou no meu coração. Espero que tenha falado no coração de vocês também. E agora vou levantar uma oração, um clamor, para me ajudar e ajudar vocês aí também do outro lado. Quem tiver aí do outro lado, que sentir de Deus, feche o olho de vocês e entre na comunhão do Espírito Santo e vamos orar. Porque o que nós não podemos fazer, o nosso Deus pode. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor eterno. Se encontramos aqui, meu Pai, eu e meus irmãos aí do outro lado, meu Pai, te buscando a Tua face em oração, Senhor. Senhor Deus, as lutas, os pecados, as coisas que tem neste mundo, Pai, esses enganos é muito forte sobre nós, Pai, mas Tu és um Deus que dá força a cada um de nós, quando nós se humilhamos diante de Ti e Te clamamos, Te pedindo força, meu Pai, para resistir à astúcia de Satanás. Tu vem ali, nos dá força e nos renova. Senhor, meu Deus, tira o medo de nós, Pai eterno. Muito de nós quer fazer a Tua vontade, mas tem medo de renunciar ao pecado. Tem medo de renunciar o homem. Tem medo de renunciar a mulher. Tem medo de renunciar, meu Pai, porque acha que sem aquilo não consegue. E o nosso Deus fala no teu coração, meu irmão, fala no meu coração. Tu consegue sim, que eu sou tudo na tua vida. Eu sou dono do ouro e da prata. Pede que eu te dou o que tu precisa. Não vai pedir o homem não, não vai pedir a mulher não. Porque eles dão, mas depois passa na cara. E o que Deus tem para te dar e tem para me dar, Ele dá com abundância. E Ele não passa na cara, meu irmão. Ele não passa na cara, minha irmã. Senhor, meu Deus, se encontramos aqui, meu Pai, somos falhos e fracos diante de Ti. Te pedimos perdão, Pai, porque nós não temos a competência nem chegar à Tua presença. Mas Tu és um Deus maravilhoso que a partir do momento que nós Te clamamos, Te rogamos, Tu vem ao nosso encontro e nos ajuda a superar o que nós não conseguimos. Senhor, meu Deus, ajuda meus irmãos aí do outro lado, me ajuda aqui também, Pai. Cuida de nós, livra nós do pecado, livra nós do mal, das astúcias de Satanás, Pai. Não deixa, Senhor, que nós venha fazer igual Eva, Pai. Espírito Santo, visita cada um de nós, visita cada um dos meus irmãos, minhas irmãs aí do outro lado, Pai. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ela, Pai eterno. Me ajuda, Deus. Tu és o Deus que todas as coisas Tu pode fazer. Na Tua palavra Tu fala, tudo posso naquele que me fortalece.
Oh, Deus, como tu és um Deus bom. Obrigado, Deus, por tu chamar nós nessa graça. Todo dia tu usa teus servos para bater na porta do nosso coração, para poder fazer a tua vontade. Mas muitos de nós se encontramos de corações duros. E nosso Deus fala, ô filho, abre essa porta para me entrar. Eu tenho grande obra para fazer na tua vida. Mas tu precisa abrir a porta para me entrar. Meus irmãos, nosso Deus não é invasor. Ele não invade o coração de ninguém. Ele não invade a casa de ninguém. Ele quer que nós chame ele, coloque ele no centro das nossas vidas, meus irmãos, para que ele possa fazer a diferença e morada. Senhor, meu Deus, é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor eterno, que estamos aqui, eu e meus irmãos, diante da tua presença, Pai. Muitos aí não são servos teus ainda, mas já eu tenho como meus irmãos, meu Deus, porque todos nós somos filhos de Adão e Eva. Todos nós temos um só Pai, que é tu, Senhor. E eu sei, Senhor Deus, que tu ainda vai fazer uma grande obra na vida de vários que estão escutando essa palavra, essa oração deste momento, como tu está fazendo na minha vida. Tu vai fazer várias coisas na vida de vários aí, porque tu és um Deus que tudo pode. Tu és um Deus que quando nós clamamos, nós te acha. Senhor, meu Deus, nos dá uma noite de paz, Pai eterno, que nós possamos, cada um de nós, se deitar em nossas camas. Repreenda a insônia, Pai. Repreenda os pensamentos imundos, Pai eterno. Repreende, Pai eterno, a pornografia, Pai eterno. Oh, Espírito Santo, vai visitando cada um nos suas camas, Pai eterno. Vai visitando cada um também nos leitos de hospital, Pai. Vai ajudando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te clamamos, meu Pai. E já te agradecemos, porque tu és um Deus que quando nós te procura, nós te acha. Tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos, não é em nosso nome, meu Deus, porque nós não somos merecedores de nada, meu Deus. Mas é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Rei da Glória. Meus irmãos, eu estou sentindo uma presença tão boa do Espírito Santo aqui, meus irmãos. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele quer fazer diferença na tua vida. Ele quer fazer diferença nas nossas vidas, meus irmãos. Mas Ele é um Deus que não invade. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Ele entrar. Amém, meus irmãos? A paz de Deus para todos. Que o Senhor Jesus nos dê uma noite maravilhosa na santa presença de Deus. Amém, meus irmãos? A paz de Deus.